Olá, a memória da volta do exílio. Nosso entrevistado de hoje, o escritor José Leal, pressionado por questões políticas, se exilou ainda na década de 1970. E a constatação de que o país ainda pouco mudou tem tornado cada vez mais difícil a volta definitiva. Isso está refletido no texto de Vozes que Vibram a Vida, um misto de memória e ficção alegórica, e tema de nossa conversa. Na Dica de Leituras, um olhar sobre o novo cotidiano nas crônicas de Milton Ratum, autor de Um Solitário à Espreita, e Nilton Maciel, que escreveu Como Me Tornei Imortal. O Leituras conversa agora com José Leal. José, você está lançando Vozes que Vibram a Vida, que é um romance mais que tem um forte toque autobiográfico, né? Sim. Quer dizer, como é que se divide aí, onde é que está a ficção, onde é que está a realidade neste seu livro? Na verdade, a ficção ela é transfigurada, entendeu? Eu transportei alguns acontecimentos como referência, que tem uma conotação de ficção, mas ela é representativa de situações que outras pessoas viveram. Entendeu? Eu simplesmente fiz essa conotação de ficção e tal. Existe um casal, que é o Filô, e essa coisa toda, que é uma homenagem que eu faço a todos os políticos, né? Os militantes desaparecidos e assassinados, né? Então, é uma referência, é uma minha homenagem a esses companheiros aí. Porque você teve uma participação muito ativa ali naqueles movimentos de resistência à ditadura dos anos 60, né? Chegou a ser preso e tal, essa coisa toda. E isso tá muito referenciado no livro, né? Quer dizer, é uma espécie também de retomada dessa memória? Que tem um lance da memória e tem um lado também que é de uma terapia que você continua fazendo sistematicamente, né? E de você voltar sem amarguras, né? Essas coisas todas. Então não tem uma parte muito grande no livro, não. É uma passagem onde eu narro assim, alguns detalhes. As minhas prisões de 74 no DOI-CODE, sequestro, primeiramente sequestro, depois é levado à prisão e tal. Depois 75 de novo e tal, onde houve perda de tudo, de liberdade, de empregos e tudo mais, né? É uma interrupção na tua vida, é um corte mesmo, né? E dentro daquele sistema todo de capuz, nu o tempo todo, geladeira e tudo que não deveria fazer parte da vivência humana, né? Então. Agora, há uma coisa que me chamou a atenção no seu livro, é porque as primeiras memórias que foram feitas desse período, né, que basicamente 2 livros que se tornaram assim, referências desse período, que é O Que É Isso, Companheiro, do Gabeira, né? Do Gabeira, e Os Carbonários, do Serquis, que são o movimento mesmo em si, aquelas ações, os detalhes do dia a dia dessa resistência. O que você faz é uma rememória da volta, né? Quer dizer, de que país você encontra quando retorna do exílio, né? Quer dizer, o que é isso agora, né? Quer dizer, onde é que a gente vai atuar aí? Quer dizer, a intenção também, na verdade, é fazer uma memória da transição, ou pelo menos do que restou dessa transição. É isso que você se propõe, de certa forma, no livro? Sem dúvida. As minhas vindas ao Brasil levavam a observar o país e tal, com um grande desejo de ver algumas melhores, que fossem menores, mas que fossem sintomáticas. E toda vez que eu entrava no avião de volta, batia uma certa tristeza, porque eu via que havia pouca mudança no que diz ao combate à miséria, à fome, o desrespeito com a população brasileira. E também, assim, de certa forma,
decepcionado com a atuação de até muitos parlamentares e ativistas políticos que foram militantes e que haviam combatido em prol da democracia, etc. Tal, e estava tendo uma postura de vida, né, e atitudes que não condizia com esse tipo de passado que se teve. O que ocorre é que esse livro, ele para mim foi uma reflexão, foi o livro mais rápido que eu escrevi, levei 4 meses para escrever, que foi exatamente no ano passado, quando eu estive aqui. O ponto central foi o meu reencontro com uma grande amiga militante e tal, que uma das poucas pessoas com quem que eu encontrei para conversar sobre o que vivemos, né, troca de ideias, mas que não ficasse no passado, né, de fazer um confronto, de abrir um diálogo e tal. Então, em suma, o livro ele reporta o período da ditadura ex-guiana, né, militar, mas ele não fica lá. Ele é uma sinalização para reflexão, para você se confrontar com a realidade de hoje. E uma coisa que eu acho muito mais interessante também, que é o fenômeno da história recente, que eu botei de forma bem patente aí, que é o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá, que para mim foi assim a única coisa, não a única, teve a questão do Serrinha, dos sem terra e tal, não sei o que eu vinha observando, mas essa coisa do Amapá foi realmente revolucionária, né? Apesar de ficou mantido dentro de uma estrutura capitalista, mas era um sinal para o Brasil, né? Então, o livro ele tem, na verdade, a função assim, primordial de abrir o diálogo, tirar as trincheiras, né, que estão impedidas ainda para o diálogo e tal, e que a gente pudesse refletir e até fazer uma autocrítica, porque ninguém fez autocrítica. A esquerda voltou naquele 1979, com anistia, que para mim foi anestesia, e não se fez autocrítica. A ditadura militar fez anistia para eles. Na verdade, os anistiados foram eles, né? E também, até hoje, não ouço nenhuma autocrítica, nem do Ministério, do que hoje é chamado Ministério da Defesa, de chegar o Ministério do Exército, que era da Guerra na época, da Aeronáutica, da Marinha, de vir a público se reportar como uma autocrítica. Até mesmo o Ministério da Justiça, né? De como eles tratam hoje os anistiandos e tal, é um prolongamento de tortura, considero eu. Porque sou toda uma geração que já está batendo já na porta dos 70, eu estou chegando lá, estou com 67, e à medida que vai prorrogando, quer dizer, 3, 4 anos esperando, aliás, não é conceder, né, a anistia, mas é um direito reconhecido, né, somente reconhecer isso aí, né. Então, esse trato, quer dizer, falta de determinação, do ponto de vista político aqui no Brasil, falta de determinação. Temos muito parlamentares, mas temos poucos políticos, né? É o que eu tenho observado aí nesse período todo. Então, a intenção é essa aí, de abrir um diálogo e tal, o que mais está me interessando é isso aí no momento, né? Agora, é aquilo que a gente poderia falar em termos de livro de ideias, né? Quer dizer, de tentar provocar um debate, né? Exatamente. E por que a opção pela ficção e não por um depoimento mais pessoal, que poderia ser mais contundente, enfim? Como é que você... Eu acho que ele não é ficção, não. Não é ficção. Tem várias passagens. Por exemplo, para mim não é ficção quando eu estive aqui no ano passado e tomei conhecimento do aumento dos parlamentares, que é um assinte, né, de 68% e tal, passar para 20 e tantos mil. Né? E todas, não é só o salário, todas as regalias e tudo mais e tal. Quer dizer, eu fiz, por exemplo, eu não considero ficção, eu montei um desfile, onde então os ministérios, que o cartão principal do enredo desse desfile era exatamente esse aumento, né, as mazelas e tal, não sei o quê, aquarelas verdes e amarelas.
né, o capítulo que eu trato isso. Então, ali desfila toda a aberração, né, da situação político-social do Brasil. Então, para mim, isso não é ficção. Né? Eu estou aqui no Senado, está aqui do lado, né? O que eles decidiram, a favor deles, que eles mesmos que decidem quanto vai ser o aumento, quando vai ser, como é que vai ser, isso aí não é ficção. Não é ficção. A parte que eu conto dos meus sequestros e tal, não sei o quê, também não é ficção. Né? A parte que eu dedico ao Amapá, relatando a questão do Programa de Desenvolvimento Sustentável, também não é ficção. Entendeu? E por que você classifica o livro como romance? Não fui eu que classifiquei. Aliás, na verdade, eu quero desclassificar, entendeu? Foi a editora que classificou. A minha função seria, assim, os diversos livros que eu escrevi. Aliás, eu considero que eu tenho escrito um romance, que foi antes desse aí, lá na Alemanha. Aquele era romance. Mas esse aí eu não vejo como romance, não. É um depoimento, né? Autobiográfico, quer dizer, eu montei todo um enredo e tal, essa coisa toda, que é uma pretensa volta ao Brasil, que não está decidida essa volta. Eu estou vindo dessa vez, todas as vezes que eu venho eu fico um mês e meio, e dessa vez eu vou ficar 6 meses. Eu já vou fazer um teste, né? Se eu me sinto bem, como é que eu vou me comportar, essa coisa toda, né? Preparando para a volta, ou não. Eu não sei. Uhum. Né? Quer dizer, essa questão de ter sido exilado e de permanecer no exílio, de certa forma, né? É porque você foi anistiado, né? Quer dizer... Não, ainda não. Não, né? Ainda não. Uhum. Eu estou com o processo lá. Mas você tem, bom, tem pelo menos trânsito livre, né? Porque na época da braba mesmo, da repressão, as pessoas não podiam nem voltar, né? O passaporte era confiscado no aeroporto. Era dada uma autorização que se confiscava no aeroporto. Exatamente. Né? Na véspera do embarque. Né? Quer dizer, mas mesmo assim ainda há essa dificuldade na volta. Por que isso? Quer dizer, como é que se processa isso na sua estrutura pessoal mesmo? O que ocorre, Maurício, é que eu, antes de sair do Brasil, quer dizer, eu não fui... o exílio foi uma decisão minha, né? A minha sorte é que, antes de sair do Brasil, eu já tinha conhecido bastante o Brasil. Eu nasci no Rio de Janeiro, vivi em Pernambuco, Minas Gerais, em algumas cidades de Minas. Tive o prazer de Pernambuco, o Rio, o subúrbio, a periferia do Rio. Trabalhei muito tempo na época do engajamento político, na área lá de Belfor Roxo, Bairro Operário, que aí, naquela época você abandonava o estudo universitário e tudo mais, fazia curso no Senai de torneiro para ir trabalhar nas fábricas, aquela coisa toda assim, semi-clandestina. E de formas que eu decidi, porque, por incrível que pareça, o Brasil ficou pequeno, entendeu? Porque a questão da pós-prisão é que eu deparei algumas vezes na rua com alguns torturadores, né? Embora você não veja, você está de capuz, mas os 8 elementos que fizeram o sequestro foi assim, um negócio que até hoje eu não consigo explicar. Quer dizer, foi um negócio assim, registro de memória mesmo, cada face daquela ali, quer dizer, cada cara, não é nem face, né? Então, essas coisas de todas, que foi em 82, a última passagem que teve, também meio pesada, e aí eu resolvi sair. Saí porque eu achei que ficou pequeno, né, e tal. E aí saí. E a volta, para mim, quando eu chego aqui no Brasil, quer dizer, eu trabalhei também em Maceió, tive o prazer de conhecer o Amapá, o Pará e tal, essa coisa toda. E quando eu volto é como você tivesse, que é o início do livro, o primeiro capítulo, quer dizer, é o íntimo desconhecido, né? É uma coisa assim, para mim. A volta ainda tem alguns sinais, algumas mazelas, aquela coisa de você ainda ficar olhando para o lado, para trás, será que tem alguém, não tem, então. E por incrível que pareça, até vi algumas situações em que alguns desses agentes, fiquei sabendo também que eles foram enviados para embaixadas, para consulados e tal, não sei o quê, né? Eles estão bem, E
O meu processo de anistia, eu entrei em 2010, estou aguardando até agora, né? Você escreveu uma biografia do João Pernambuco, que saiu pela Funarte nos anos 80. Foi. Né? E que se reporta a um período interessante. Embora a biografia, se eu lembro bem, ele não reporte bem o ambiente político que se vivia na época, mas era uma outra época de ditadura também, que era a ditadura de Vargas, né? A época áurea em que viveu o João Pernambuco. Quer dizer, qual é assim, onde esses livros, de certa forma, dialogam esses três períodos históricos que você busca retratar nesse... O João Pernambuco e esses dois momentos de 64 e dos anos 80 que você reporta bem aqui? Na verdade, eu tenho uma atração, quer dizer, uma certa vocação para tudo que não está na primeira linha, tudo que não está na boca de cena, entendeu? Mais a coisa de fundo e tal, não sei o quê. Essa é a minha vocação, a minha atração muito maior por isso. Quer dizer, lá na Alemanha eu escrevi um livro de contos e tal, Canibalada, e que um dos contos era Banquete do Futuro, que era a situação dos mendigos, né? A minha comparação do mendigo da Alemanha, da Europa, com o mendigo do Brasil, né? E que foi transformado numa peça de teatro, com muito sucesso lá, no Festival Internacional de Hamburgo, de teatro. E o João Pernambuco, ele é também uma pessoa que também está à margem, né? Toda a história dele e tal, sei que. Esses são temas que me atraem. Eu não tenho atração nenhuma em escrever sobre palácios, entendeu? Eu estive em Roma para prestar uma assessoria, um pessoal lá, e eles fizeram um roteiro para mim, que conheceu o Coliseu, o Vaticano, não sei o quê. Eu cheguei lá, aquelas pilastras imensas, eu falei, aqui não tem nada para fazer, né? Então, não me atrai, entendeu? Coliseu, eu não vou entrar no Coliseu, eu já sei o que está ali dentro, o que aconteceu ali. Então, são essas coisas. Então, o João, para mim, na época, eu comecei a trabalhar, a fazer a pesquisa do João, e foi interessante que fui ao Rio Grande do Sul para tentar buscar informação, que era o sobrinho que morava lá, depois acabei indo a Jatobá, que é a cidade onde ele nasceu e tal, no sertão mesmo e tal. Quer dizer, foi muito gratificante, entendeu? De ouvir do próprio irmão dizendo que eu estava ressuscitando o João, que foi esquecido, abandonado e tal. Até porque o João tem uma história muito interessante da ligação com a história do violão. Porque ele era amigo do Quincas e o Meira, que também foi um parceiro dele. Então, você tem da linha do Rafael Rabelo, que foi aluno do Meira, você tem o Baden Powell, que foi aluno do Meira. Por coincidência, o Quincas Laranjeira, o professor do Paulinho da Viola, foi aluno do Quincas Laranjeira, entendeu? É toda uma coisa que parece que a memória do violão brasileiro, né, parece que estava sendo atirada ao nicho, né, então. Então foi isso que me atraiu mais. E também foi a questão também que se refere à questão do período de Getúlio, a Superintendência de Educação Musical e Artística, que tem uma relação umbilical com o projeto hitleriano lá, do Goebbels, essas coisas todas lá, né? Você publicou esses seus livros de ficção, tem um livro de contos, um romance que você publicou. Tem um de poesia. Né? Todos em alemão. Todos em alemão. Escritos em alemão. Alguma perspectiva de tradução para o português, de edição no Brasil? Maurício, o primeiro livro que eu pensei, quer dizer, 30 anos após, né, que eu estou lá há 30 anos já, o que eu escrevi exatamente com a intenção de publicar no Brasil. Não tive em nenhum momento o pensamento de lançar, foi esse livro aí, entendeu? Então, os livros estão lá, não sei por que razão, o romance é bem vasto e tal, eu fiz exatamente para ser lançado no período de 2000, que estava a pretensa comemoração dos 500 anos e tal. Até porque não estou movimentando nesse sentido, né? Pode ser que agora, né? Pode ser que a coisa possa fazer uma revisão ampliada e tal, não sei o quê. Esse romance, ele trata basicamente do quê? O romance, o título dele é Serena Viagem pelas Terras de Apapuru, né?
Então, esses repórteres, ele tem o mesmo sentido. Ele se reporta a questão histórica, né, em cima da questão dos pretensos 500 anos, e aí vem puxando uma narrativa histórica e tal, que é uma história de rua. Né, de novo, né, o pano de fundo, tá, história de rua, são jovens que vivem na rua e tal, tem mendigo, tem isso aqui, tem um violeiro, que é cego e tal, não sei o quê. Então, ele vai mapeando o Brasil, entendeu? A história do Brasil e situações bem específicas e concretas das ruas do Brasil. Né? Certo. José, bom, sucesso para o Vozes que Vibram a Vida, né? Foi um prazer conversar com você aqui. Prazer Muito obrigado. foi todo meu. Tá. A crônica, esse gênero tão brasileiro, se renova sem perder a tradição do lirismo e do humor. É instigante ler escritores que mudam de tom, nos romances são mais analíticos e nas crônicas mais líricos. O cronista Milton Ratum fala também da Manaus dos anos 60, mas a cidade se mostra mais humana na dualidade entre a província e o mundo. O volume de crônicas Um Solitário à Espreita, embora transite pelo mundo, traz o olhar do amazônida, do rapaz que via o mundo com perplexidade e pureza. É curioso ler os textos que, belamente bem escritos, escorrem por terras de tantas terras, mas sempre se confrontando com a Manaus telúrica do escritor. Nada de grandiloquências, nada de faustos enormes. Tudo aqui se resume ao menor, ao mais próximo possível do homem comum, ao cotidiano de quem passa e vai guardando no olhar as impressões que o mundo lhe oferece. Ratum, enfim, é um cronista formado na mais sólida tradição brasileira. Fala das coisas simples para explicar o mundo na sua complexidade e nos diverte ao revelar suas verdades. Revelar mundos escondidos, perdidos no tempo, talvez esta seja a função mais nobre de um cronista. O escritor Nilton Maciel, mais conhecido por seus contos tão densos, se revela um cronista divertido e indignado. O livro Como Me Tornei Imortal, lançado pelo Armazém da Cultura, fala de um universo restrito, o ambiente literário, e o curioso é despertar para o fato de que ali também há cotidianos, ações previsíveis. Nilton Maciel começou a escrever ainda no Ceará, onde nasceu, e continuou seu percurso ao mudar para Brasília, sem deixar nunca de estar com escritores de todo o país. Assim, embora o ambiente preferencial seja o Ceará, as crônicas mapeiam um tanto do que se fez em literatura nos últimos 30 anos. Generoso, o autor conta de fatos de outros tempos e nos mostra como quase nada mudou. Vivemos o mesmo veio de vaidade das academias e de outras rodinhas literárias. Um livro divertido, bem-humorado, mas que não perde o tom de crítica e da indignação. Nosso cotidiano renovado, Um Solitário à Espreita, de Milton Ratum, e Como Me Tornei Imortal, de Nilton Maciel. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.